Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Caso você esteja entrando aqui pela primeira vez, convido-o a assistir aos vídeos anteriores disponibilizados na playlist. Também peço que se inscreva e ative o sininho para não perder leituras futuras. Obrigado. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Querida Kitty, parece que se passaram anos de domingo até hoje. Tanta coisa aconteceu que é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Mas ainda estou viva, Kitty, e isso é o que importa, diz papai. Sim, na verdade eu estou viva, mas não me pergunte onde nem como. Você não entenderia uma única palavra. Por isso vou começar contando-lhe o que aconteceu no domingo à tarde. Às 3 horas, Harry acabara de sair para voltar mais tarde. Alguém tocou a campainha. Eu estava deitada ao sol, preguiçosamente na varanda, lendo um livro, e por isso não ouvi. Pouco depois, Margot apareceu na porta da cozinha, toda alvoroçada. A SS mandou notificação, chamando papai, sussurrou ela. Mamãe já foi falar com o Sr. Van Damme. Van Damme é um amigo que trabalha na firma com o papai. Foi um choque para mim, uma convocação. Todo mundo sabe o que isso significa. Pela minha imaginação, começaram a passar campos de concentração, prisões. Permitiríamos que ele fosse condenado a isso? É claro que ele não vai, disse Margot enquanto esperávamos juntas. Mamãe já foi falar com os Van Damme para resolver se devemos ir para o esconderijo amanhã mesmo. Os Van Damme vão conosco. Seremos 7 ao todo. Silêncio. Não conseguíamos trocar uma palavra, pensando em papai, que estava visitando uns velhinhos no Judson Invalid, e nada sabia do que estava acontecendo. Enquanto esperávamos por mamãe, com aquele calor e naquela ansiedade, ficamos cada vez mais caladas e impressionadas. Subitamente a campainha tocou. É Harry, disse eu. Margot segurou-me, recomendando-me que não abrisse a porta. Mas isso nem foi necessário, pois ouvimos mamãe e o Sr. Van Damme conversando com Harry lá embaixo. Pouco depois entraram trancando a porta. A cada toque de campainha, Margot e eu nos esgueirávamos até a porta, espiando com cuidado para ver se era papai. Não devíamos abrir a porta para ninguém mais. Mamãe pediu que Margot e eu saíssemos da sala, pois o Sr. Van Damme precisava lhe falar a sós. Sozinha no quarto, Margot contou-me que a convocação não fora para papai, mas para ela. Fiquei mais assustada ainda e pus-me a chorar. Margot tem 16 anos. Será que eles levavam meninas dessa idade sozinhas? Graças a Deus ela não vai. Mamãe mesmo afirmou isso. Talvez papai se referisse a isto quando falou em nos escondermos. Esconder? Para onde iríamos? Para a cidade, para o campo, para uma casa, um chalé? Mas quando? Como? E onde? Eu sabia que não podia formular essas perguntas, mas, por outro lado, não conseguia tirá-las da cabeça. Margot e eu começamos a guardar os nossos haveres mais importantes nas pastas da escola. A primeira coisa que guardei foi esse diário. Depois, os enroladores de cabelos, os livros da escola, um pente, velhas cartas. Guardei as coisas mais incríveis ao pensar que nós íamos esconder. Não me arrependo. Recordações valem muito mais do que vestidos. Papai chegou finalmente às 5 horas e telefonamos ao Sr. Couples para saber se podíamos aparecer por lá à noite. Van Damme foi apanhar Miep. Miep trabalha com papai desde 1933 e tornou-se amiga íntima, tanto quanto Henk, com quem se casou há pouco tempo. Miep chegou e enfiou em sua sacola alguns sapatos, vestidos, casacos, roupas de baixo e meias, prometendo voltar à noite. A casa recaiu em silêncio. Ninguém quis comer nada. O calor continuava intenso e tudo se tornou estranho. Alugávamos o quarto grande de cima a um tal Sr. Goldsmith, homem divorciado, de seus 30 anos. Logo naquela noite, ele parecia não ter mais nada a fazer e ficou conosco até às 10 horas, sem que pudéssemos livrar-nos dele, e a não ser que cometêssemos alguma indelicadeza.
Às 11, Mip, Henk, Van se voltaram. Novamente, meias, sapatos, livros e roupas de baixo desapareceram na bolsa de Mip e nos enormes bolsos de Henk, até que por volta das 11h30, eles próprios desapareceram. Eu estava exausta e, apesar de saber que aquela seria a última noite que dormiria na minha própria cama, peguei no sono imediatamente e só acordei na manhã seguinte, às 5h30, quando mamãe me chamou. Felizmente, o calor não estava como o de domingo. Uma chuva morna e constante caiu o dia inteiro. Vestimos montes de roupas, como se fosse viajar para o Polo Norte, com a única intenção de levá-las conosco. Nenhum judeu em nossa situação sonharia sequer em sair à rua carregando uma mala com roupas. Eu vestia 2 camisetas, 3 calcinhas, um vestido e sobre ele uma saia, uma jaqueta, um casaco de verão, 2 pares de meias, sapatos de amarrar, um capuz de lã, um cachecol e mais algumas coisas. Eu estava quase sufocando antes de sair, mas ninguém tomou conhecimento disso. Margot encheu a sacola com livros da escola, foi apanhar a bicicleta e saiu atrás de Mip para o desconhecido. Pelo menos eu nem imaginava para onde. Imagine que eu ainda não sabia onde seria o nosso esconderijo. Às 7h30 fechamos a porta atrás de nós. Morte, a minha gatinha, foi a única criatura de quem me despedi. Ela ficaria com os vizinhos e seria bem tratada. Isso ficaria escrito em uma carta dirigida ao Sr. Goldsmith. Havia meio quilo de carne na cozinha para a gata. A mesa do café ainda estava posta, com as xícaras e os pratos usados, as camas desfeitas, tudo dando a impressão de uma partida precipitada. Mas naquele momento não estávamos preocupados com impressões. Só pensávamos em sair, fugir dali e chegar em segurança. Nada mais. Continua amanhã. Sua Anne. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kitty, saímos debaixo de uma chuva torrencial. Papai, mamãe e eu, cada qual com uma pasta de escola e uma sacola de compras abarrotada até a boca de tudo que pudéssemos colocar lá dentro. As pessoas que iam para o trabalho olhavam-nos com simpatia. Podia-se notar em seus rostos o quanto sentiam por não nos poder oferecer condução, mas ali estava a chamativa estrela amarela, que falava por si mesma. Só depois de já estarmos a caminho é que mamãe e papai começaram a me dizer alguma coisa do plano. Há meses que, na medida do possível, vínhamos mandando nossos bens, mantimentos e objetos de maior necessidade, e as coisas estavam suficientemente preparadas para que fôssemos nos esconder por nossa própria conta no dia 16 de julho. O plano tivera de ser adiantado 10 dias por causa da convocação, e, deste modo, nossas acomodações não estariam muito bem organizadas, mas teríamos de nos acomodar da melhor forma possível. O esconderijo seria no mesmo edifício onde o papai tinha seu escritório. É uma coisa difícil de entender, porém mais tarde explicarei. Papai não tinha muita gente trabalhando com ele. O Sr. Kaller, Cupius, Mip e Elise von Sen, uma datilógrafa de 23 anos. Todas sabiam da nossa chegada. O Sr. Volsen, pai de Ellie, e os 2 rapazes que trabalhavam no depósito não haviam sido informados. Vou descrever o prédio. No andar térreo há um grande armazém, que é usado como depósito. A porta da frente da casa fica ao lado da porta do armazém. Do lado de dentro da porta principal há um corredorzinho que leva a uma escada. No topo da escada há outra porta de vidro fosco, onde está escrito escritório, com letras prestas. Este é o escritório principal, grande, bem iluminado e espaçoso. Eli, Nip e o Sr. Copirrois trabalham ali durante o dia. Um pequeno quarto escuro contendo um cofre, o guarda-roupa e um armário grande conduz a um segundo escritório, um tanto escuro também.
Aqui costumam ficar o Sr. Kruller e o Sr. Van Damme. Agora só o Sr. Kruller. Por um corredor pode-se chegar ao escritório do Sr. Kruller, mas é preciso atravessar uma porta de vidro que se abre por dentro, sendo muito difícil abri-la pelo lado de fora. Do escritório de Kruller, por um corredor comprido, passa-se pelo depósito de carvão e, subindo 4 degraus, chega-se ao salão de luxo do prédio, que é o escritório particular, mobília escura e austera, linóia e tapetes no chão, rádio, lustres de bom gosto, tudo de primeira. Ao lado, uma cozinha espaçosa com água quente e fogão a gás. A seguir, o banheiro. Este é o primeiro andar. Uma escada de madeira liga o corredor de baixo com o andar superior. Em cima há um pequeno patamar e de cada extremidade deste sai uma porta. A da esquerda dá para o depósito de carvão, na parte da frente da casa e para os sótãos. Uma dessas escadas holandesas, muito íngremes, sai de um lado e dá para outra porta, que se abre para a rua. A porta da direita dá para o nosso anexo secreto. Ninguém poderia imaginar que existissem tantos quartos atrás daquela porta feia e cinzenta. Diante dela há um pequeno degrau, depois dele uma escada íngreme. À esquerda, um pequeno corredor conduz ao que iria converter-se no quarto e sala da família Frank. Ao lado, um quartinho menor seria o quarto de estudos e de dormir das 2 mocinhas da família. À direita, um quarto minúsculo, sem janelas, com um pequeno lavatório e um compartimento de WC. Dali saía outra porta que dava para o meu quarto e o de Margot. Se você subir a próxima escada e abrir a porta lá de cima, vai ficar espantada de ver, nesta velha casa ao lado do canal, um quarto tão amplo e claro. Nesse quarto há um fogão a gás e uma pia. O quarto havia sido utilizado como laboratório. Agora, esta é a cozinha do casal Van Damme, além de ser a sala de estar, de jantar e a copa de todos nós. O apartamento de Peter Van Damme seria um minúsculo quarto corredor. Junto ao patamar do segundo andar existe também uma água furtada. Bem, agora você já foi apresentado ao nosso lindo anexo secreto, sua Anne. Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kitty, espero não a ter aborrecida com minhas minuciosas descrições de nossa nova casa, mas achei bom você saber onde viemos parar. Mas continuando a história, lembra-se, eu ainda não havia terminado. Ao chegarmos em Percy Gretsch, Nip nos levou rapidamente para o nosso anexo secreto e, fechando a porta atrás de nós, deixou-nos sozinhos. Margot já se encontrava lá, pois viera muito mais depressa, de bicicleta. A sala de estar e todos os outros cômodos estavam incrivelmente atulhados. Todas as caixas de papelão que haviam sido mandadas para o escritório meses antes estavam amontoadas no assoalho e sobre as camas. O quarto menor estava entupido até o teto de roupas de cama. Era preciso começar a arrumação imediatamente, se quiséssemos dormir em camas decentes. Mamãe e Margot não estavam em condições de mover uma palha. Atiraram-se sobre as camas por fazer, exaustas, sentindo-se infelizes e não sei mais o quê. Mas os 2 faxineiros da família, papai e eu, pusemos mão à obra imediatamente. Passamos o dia inteiro a desarrumar caixas e a arrumar armários, martelando e limpando até cairmos de cansaço. Não comemos nada quente o dia todo, mas nem ligamos. Mamãe e Margot não comeram por estarem cansadas e nervosos demais, e papai e eu por estarmos muito ocupados. Terça-feira continuamos o trabalho interrompido na véspera. Eli e Nip foram buscar as nossas rações. Papai melhorou o deficiente blackout da casa. Esfregamos o chão da cozinha e assim continuamos lidando o dia inteiro.
Até quarta-feira não tive um pingo de tempo para pensar na grande mudança na nossa vida. Só agora arranjei alguns minutos para contar a você tudo o que aconteceu e, ao mesmo tempo, situar-me dentro dos acontecimentos passados e do que ainda está por vir. Sua Anne. Sábado, 11 de julho de 1942. Mamãe, papai e Margot não conseguem se acostumar com o relógio de Westertoren, que marca as horas a cada 15 minutos. Eu já me acostumei. Aliás, gostei muito dele desde o primeiro dia. À noite, então, parece um amigo fiel. Imagino que você vai querer saber como se sente uma pessoa que desaparece, pois confesso que eu também ainda não sei. Acho que neste lugar nunca vou me sentir realmente em casa, o que não significa, porém, que eu o deteste. Sinto como se estivesse em férias, morando em uma pensão esquisita. Talvez seja uma comparação meia doida, mas é assim que eu sinto. O anexo secreto é o esconderijo ideal, embora seja meio inclinado para um lado e um tanto úmido. Tenho certeza de que não existe esconderijo melhor em toda Amsterdã e talvez em toda a Holanda. Nosso quarto, a princípio, parecia muito nu, sem nada nas paredes, mas graças ao papai que havia mandado antecipadamente minha coleção de cartões postais e de retrato de artistas de cinema, com auxílio de cola e de um pincel, transformamos as paredes num quadro imenso. Assim ficou muito mais alegre. Assim que os Vandam chegarem, apanharemos madeira do sótão e faremos alguns armários para as paredes e outras coisinhas para tornar o ambiente mais acolhedor. Margot e mamãe estão agora um pouco melhor. Ontem, mamãe foi para a cozinha pela primeira vez desde que chegamos. Foi fazer uma sopa, mas acabou se distraindo, conversando lá embaixo, e se esqueceu completamente das ervilhas, que se queimaram, viraram carvão, não havendo quem a desgrudasse da panela. O Sr. Copperhouse trouxe-me um livro chamado Anuário dos Jovens. Ontem, nós quatro fomos ao escritório particular e ligamos o rádio, mas eu fiquei tão apavorada que implorei a papai que subisse comigo. Mamãe, compreendendo o que eu sentia, subiu também. Tememos também que os vizinhos ouçam ou suspeitem de qualquer coisa anormal. Logo no primeiro dia, improvisamos umas cortinas, se é que se pode chamar aquilo de cortinas. Não passam de retalhos de fazendas, cada qual de um tamanho, qualidade e padrão, que papai e eu costuramos daquele jeito. Essas obras de arte foram finalmente afixadas em seus lugares por meio de alfinetes de gancho e acho que por lá vão ficar até que possamos sair daqui. À nossa direita há alguns edifícios comerciais grandes e à esquerda há uma fábrica de móveis. Não fica ninguém lá. Depois das horas do trabalho, mas mesmo assim os sons conseguem atravessar as paredes. Margot foi proibida de tossir à noite, apesar de estar com um resfriado fortíssimo. Para isso, nós a obrigamos a tomar fortes doses de codeína. Estou louca que chegue terça-feira, quando os Van Damme vão chegar. Vai ser muito mais divertido e menos silencioso. O silêncio é o que mais me assusta às tardes e à noite. Gostaria demais que um dos nossos protetores pudesse dormir aqui. Não lhe posso descrever como é opressivo não poder sair nunca. Vivo também morta de medo de sermos descobertos e fuzilados. Não é perspectiva das mais agradáveis. Temos de falar baixinho e pisar leve durante o dia para que o pessoal do depósito não nos ouça. Alguém está me chamando. Sua Anne. Sexta-feira, 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, abandonei-a durante os mês inteiro, mas francamente, as novidades são tão poucas por aqui que não encontro nada de interessante ou divertido para contar a você. Os Vandam chegaram no último 13 de julho. Pensávamos que chegariam no dia 14, mas de 13 a 16
Os alemães andaram fazendo convocações a torto e ao direito, criando grande desassossego. Assim, por segurança, resolveram vir mais cedo, antes um dia antes, e a tempo, do que um dia depois e tarde demais. Às 9h30 da manhã, ainda estávamos tomando café. Chegou Peter, o filho dos Van Damme. Ele não tem ainda 16 anos. É um rapazinho molenga, tímido e desajeitado. Acho que não se pode esperar muito dele como companhia. Trouxe consigo o gato, Mushi. O senhor e a senhora Van Damme chegaram meia hora depois, e para divertimento geral, ela trouxe um penico enorme na sua caixa de chapéus. Não me sinto à vontade em lugar algum sem o meu vaso, declarou ela. Seu primeiro cuidado foi, portanto, encontrar um jazigo perpétuo para ele, debaixo do seu sofá. O Sr. Van Damme não trouxe o seu, mas veio carregando uma mesinha de chá dobrável debaixo do braço. Desde o dia em que chegaram, passamos a fazer as refeições juntos, sem a menor cerimônia, e 3 dias depois já parecíamos uma só grande família. Naturalmente, os Van Damme nos trouxeram um bocado de notícias sobre a semana extra que passaram no mundo dos vivos. Entre outras coisas, estávamos curiosos em saber o que havia acontecido em nossa casa e com o Sr. Goldsmith. O Sr. Van Damme contou-nos o seguinte: o Sr. Goldschmidt telefonou-me às 9 da manhã, na segunda-feira, perguntando se eu podia dar uma chegada até lá. Fui imediatamente e o encontrei em estado de grande agitação. Deu-me a ler uma carta que os Frank haviam deixado e queria levar a gata para a casa de um vizinho, o que me agradou. O Sr. Goldschmidt temia que viessem dar busca na casa, e por isso percorremos todos os quartos, pondo um pouco de ordem e tirando a mesa do café. De repente, descobri sobre a escrivaninha do Sr. Frank um bloco no qual estava escrito um endereço de Maastricht. Embora eu soubesse que tinha sido deixado de propósito, fingi grande choque e surpresa e pedi ao Sr. Goldschmidt que rasgasse aquele malfadado papel imediatamente. Continuei fingindo que nada sabia acerca do desaparecimento de vocês, mas depois do papelzinho tive uma ideia luminosa. Sr. Goldschmidt, disse eu, de repente percebi que se refere àquele papel. Há uns 6 meses, mais ou menos, esteve no escritório um oficial de alta patente que parecia muito amigo do Sr. Frank e que se ofereceu para ajudá-lo em caso de necessidade. Estava sediado em Maastricht. Creio que foi fiel à sua palavra e que arranjou qualquer maneira de mandá-los para a Bélgica ou para a Suíça. Talvez seja conveniente eu dizer isso aos amigos que perguntarem por eles, sem, é claro, mencionar a palavra Maastricht. Com estas palavras, deixei a casa. Muitos dos seus amigos já sabem do sucedido, visto que a história já me foi contada por vários deles. Divertimos-nos a valer com a história e rimos ainda mais quando o Sr. Van Damme nos contou como a imaginação das pessoas é capaz de deturpar os fatos reais. Uma família, por exemplo, nos vira passar de bicicleta muito cedo, enquanto que uma senhora afirmara com toda a segurança que um carro militar nos viera apanhar no meio da noite. Sua Anne. Sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, a entrada de nosso esconderijo já foi devidamente disfarçada. O Sr. Köhler achou melhor colocar um estante de livros diante da nossa porta, porque muitas casas estão sendo revistadas em busca de bicicletas escondidas. É claro que a estante tem que ser removível para que possa ser aberta como uma porta. O Sr. Volsen foi quem construiu o móvel sozinho. Desde que ele compartilhou do nosso segredo, não sabe o que fazer para nos ajudar. Agora, se quisermos descer, teremos primeiro que nos agachar e depois dar um pulo, porque o degrau foi retirado. Nos primeiros dias fomos todos agraciados com alguns galos na cabeça, de tanto bater com a cabeça na batente da porta.
Finalmente resolvemos pregar um pano cheio de serragem na parte superior da porta. Vamos ver se assim melhora. No momento não estou estudando muito. Concedi-me tirar férias até setembro. Papai vai dar-me aulas então. É impressionante o número de coisas que já esqueci. Nossa vida aqui pouco tem mudado. O Sr. Vandam e eu estamos sempre a nos irritarmos mutuamente. Com Margot acontece justamente o contrário, pois ele gosta muito dela. Mamãe me trata às vezes como se eu fosse um bebê, coisa que não suporto. Afora isso, as coisas vão indo. Não consigo gostar de Peter. Ele é tão chato. Passa a maior parte do tempo deitado preguiçosamente na cama. Faz então algum trabalho de carpintaria e logo volta a cochilar mais um pouco. Que camarada bobo! O tempo está lindo e, apesar de tudo, estamos aproveitando o mais que podemos, estiradas em uma espreguiçadeira, lá na água furtada, enquanto o sol entra pela janela aberta. Sua Anne. Quinta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kitty, o senhor e a senhora Van Damme tiveram uma briga terrível. Nunca vi coisa igual em minha vida. Mamãe e papai jamais sonhariam em gritar daquela maneira um com o outro. E o motivo foi tão banal que tudo acabou não passando de um desperdício de fôlego. Enfim, cada um, como Deus o fez. Naturalmente, foi muito desagradável para o Peter, que não pôde tomar partido e teve que ficar olhando. Ninguém o leva a sério. É cheio de fricotes e muito preguiçoso. Ontem ficou todo nervoso ao descobrir que sua língua estava azul em vez de vermelha. Esse estranho fenômeno da natureza desapareceu tão rapidamente como chegou. Hoje apareceu um cachecol enrolado no pescoço, porque está com torcicolo. Além disso, Sua Excelência queixa-se de lumbago. Não é raro também queixar-se de dores em volta do coração, rins e pulmões. Acho que ele é hipocondríaco. Não é esse o nome que se dá a essa gente? Entre mamãe e a senhora Van Damme, as coisas estão começando a engrossar também, e há motivos para isto. Basta dizer, por exemplo, que a senhora Van Damme retirou do armário comum de roupas da casa seus 3 lençóis. Acho muito natural que os lençóis de mamãe sirvam para todos nós. Vai ter uma surpresa daquelas quando descobrir que mamãe seguiu seu bom exemplo. Também não se conforma de ver que seu aparelho de louça está sendo usado e não o nosso. Está sempre xeretando a fim de descobrir onde guardamos nossos pratos. Eles estão muito mais próximos do que ela pensa, guardados em uma caixa na água furtada, atrás de uma porção de bugigangas. Felizmente, enquanto estivermos aqui, será impossível chegar até eles. Sempre fui muito estabanada e ontem quebrei em pedacinhos um dos pratos de sopa da senhora Van Damme. Ela ficou furiosa e gritou: Será que não poderia ter mais cuidado? É o último que tenho. O senhor Van Damme anda numa seda comigo. Tomara que dure. Mamãe passou-me outro sermão terrível hoje de manhã. Não aguento mais. Nossas ideias são absolutamente opostas. Papai é um amor, apesar de ficar zangado comigo por 5 minutos seguidos. Durante a semana passada, algo veio a quebrar a monotonia de nossa vida. Um livro sobre mulheres e Peter. Antes de mais nada, devo dizer que Margot e Peter têm licença de ler quase todos os livros que o Sr. Coppels nos leva, mas justamente esse livro, interditado pelos adultos, era sobre mulheres. A curiosidade de Peter despertou imediatamente. O que será que havia naquele livro que eles não podiam ler? Um dia, enquanto a mãe conversava lá embaixo, ele pegou o livro sorrateiramente e esgueirou-se para o sótão com a sua presa. A mãe sabia muito bem que ele estava lendo o livro, mas não disse nada, até que o pai descobriu. Van Damme ficou uma fera, tomou o livro e pensou que o assunto estivesse encerrado. Mas ele não contava com a curiosidade do filho
que, em vez de esmorecer, tornou-se ainda mais aguçada em face da atitude do pai. Decidido a chegar ao fim, Peter ficava imaginando meios de lançar mão daquele livro tão fascinante. A senhora Van Damme perguntou à mamãe o que ela achava da proibição. Mamãe respondeu que, na sua opinião, o tal livro não convinha a Margot, mas não achava nada demais que ela lesse a maioria dos outros livros. Há uma grande diferença entre Margot e Peter, disse mamãe. Em primeiro lugar, ela é menina e as meninas tornam-se adultas bem mais cedo que os meninos. Em segundo, Margot já leu muitos livros sérios e não anda em busca de coisas que lhe são proibidas. Em terceiro, Margot é muito mais adiantada e inteligente, fato comprovado pelo fato dela estar no 4º ano da escola. A senhora Van Damme concordou, mas continuou a achar errado, em princípio, que as crianças leem seus livros escritos para adultos. Nesse meio tempo, Peter descobriu que havia uma determinada hora do dia em que ninguém se preocupava com ele nem com um livro. Era às 7h30 da noite, quando todos se reuniam no escritório particular para ouvir rádio. Foi o horário escolhido para levar novamente o livro para a água furtada. Devia ter descido às 8h30, mas o livro devia estar tão empolgante que ele perdeu a hora. Voltou ao quarto no mesmo instante que seu pai. Você bem pode imaginar as consequências. Com um tapa e um empurrão, o livro foi atirado para a mesa e Peter mandado para a água furtada. As coisas estavam nesse pé quando nos sentamos à mesa. Peter ia dormir sem jantar e ninguém parecia importar-se com ele. Procuramos comer, conversando e fingindo estar alegres, quando subitamente ouvimos um assobio estridente. Paramos de comer, pálidos, olhando uns para os outros, com as fisionomias transtornadas. Ouvimos então a voz de Peter, que chegava pela chaminé. Eu não ia descer de qualquer maneira, ouviram? Sr. Van Damme pôs-se de pé num salto, deixou cair o guardanapo, ficou vermelho e berrou. Pare com isso! Papai segurou-lhe o braço, temendo que lhe pudesse acontecer. Ambos dirigiram-se para a água furtada. Após grande resistência e bate-pé, Peter subiu para o seu quarto, onde ficou de porta fechada, enquanto continuávamos a comer. A senhora Van Damme quis guardar uma fatia de pão para o pobrezinho, mas o pai ficou firme. Se ele não pedir desculpas imediatamente, dormirá na água furtada. Todos nós protestamos, pois achamos que passar sem o jantar era castigo suficiente. Além do mais, Peter podia apanhar um resfriado e não poderíamos chamar um médico. Peter não pediu desculpas. Já fora para a água furtada. O Sr. Van Damme não disse mais nada, mas no dia seguinte notei que a cama de Peter fora usada. Às 7h, Peter voltou para a água furtada, mas papai conseguiu persuadi-lo a voltar por meio de algumas palavras amigas. Durante 3 dias, as caras se mantiveram fechadas e os silêncios obstinados. Depois, tudo voltou ao normal. Sua Anne. Segunda-feira, 21 de setembro de 1942. Querida Kitty, hoje vou dar o noticiário completo. A senhora Van Damme é insuportável. Vive às turras comigo por causa da minha tagarelice. Além do mais, está sempre nos atormentando por um motivo ou outro. Esta é a última. Não lava as panelas se nelas encontrar o menor resto de comida. Em vez de guardá-los em um prato de vidro, como sempre fizemos até agora, deixa-os na própria panela para que os estraguem. Na próxima refeição, Margot fica, às vezes com 6 ou 7 panelas para lavar, e aí a madame diz: Ora, veja, Margot, você tem um bocado de serviço pela frente. Tenho estado ocupada com papai, organizando a nossa árvore genealógica. Conforme vamos avançando, ele conta coisas sobre os nossos parentes. Interessantíssimo. Uma semana sim, outra não,
O Sr. Copehouse me trouxe alguns livros. Estou entusiasmada com a série de Joseph Hell. Gostei demais de todos os livros de Cissy Van Maxveld. Quanto a Midsummer Madness, já li 4 vezes e ainda dou boas risadas em algumas das situações cômicas que surgem. O ano letivo já começou. Estou me dedicando seriamente ao francês e estou conseguindo meter na cabeça até 5 verbos irregulares por dia. Acabam de chegar alguns livros escolares e temos um bom estoque de cadernos, lápis, borrachas e etiquetas que eu trouxe comigo. Às vezes ouço notícias holandesas transmitidas de Londres. Recentemente ouvi o príncipe Bernardo falar. Ele disse que a princesa Juliana espera um bebê para janeiro. Achei lindo. Todos ficaram admirados do meu entusiasmo pela família real. Andaram falando a meu respeito e chegaram à conclusão de que não sou completamente burra, o que me obrigou a estudar dobrado no dia seguinte. É claro que, com 14 ou 15 anos, não vou querer ficar no primeiro ano da escola. Esteve em pauta também o fato de eu não poder ler muitos livros que valham a pena. Mamãe está lendo Heaven Droven and the Kitchen, ao qual não tenho acesso. Margot, sim. Dizem que antes preciso amadurecer um pouco, como minha talentosa irmã. Falou-se então da minha ignorância em filosofia e psicologia, matérias sobre as quais não sei absolutamente nada. Talvez para o ano que vem eu já esteja mais sabida. Encontrei rapidamente essas palavras difíceis no Koeman. Asterisco, conhecido dicionário holandês. Acabo de descobrir, um tanto perturbada, que tenho apenas um vestido de mangas compridas e 3 casaquinhos de lã. Para o inverno, já tive permissão de papai para tricotar um suéter de lã de carneiro, branca. E lã não é das melhores, mas contanto que esté quente, isso é o que importa. Temos algumas roupas em casas de amigos, mas infelizmente só as veremos depois de terminada a guerra, se é que elas estarão lá por esse tempo. Eu tinha acabado de escrever algo sobre a senhora Van Damme quando ela entrou. Pá! Fechei o caderno. Olá, Anne. Posso ver seu diário? Sinto muito. Só a última página? Não, desculpe, mas não pode. Naturalmente, levei um susto danado, porque exatamente nessa página havia uma descrição nada lisonjeira sobre ela, sua Anne. Sexta-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kitty, ontem à noite subi para visitar os Van Damme. De vez em quando vou até lá para bater um papo. Uma vez ou outra é até divertido. Nessas ocasiões come-se biscoitos de traça. A lata de biscoito fica guardada num armário cheio de remédios contra a traça. E bebe-se limonada. Ontem falamos sobre Peter. Contei-lhes que tenho o costume de fazer festinhas no meu rosto e que eu gostaria que ele parasse com isso, pois não sou muito chegada a patas de meninos. De um modo bem peculiar aos pais, perguntaram-me se eu não poderia ser mais gentil com Peter, porque ele, com toda certeza, gostava muito de mim. Pensei comigo, só faltava essa, e disse: "Oh, não, imagine só." Eu disse que achava Peter muito sem graça, mas que talvez fosse timidez, pois a maioria dos meninos que não tem muito contato com meninas é assim. Devo reconhecer que o Comitê de Refugiados do Anexo Secreto, seção masculina, é um bocado astucioso. Vou lhe contar o que fizeram para que notícias nossas chegassem até o Sr. Van Dyck, representante geral da Travis, e grande amigo que escondeu em sua casa alguns pertences nossos. Datilografaram uma carta para um químico na Zelândia do Sul, que tem negócios com a nossa firma. Fizeram a coisa de tal modo que ele terá de mandar a resposta inclusa em envelope endereçado para o escritório. Assim, quando esse envelope voltar da Zelândia,
A carta inclusa será retirada e substituída por uma mensagem escrita com a letra de papai, como sinal de vida. Ao ler a carta, Van Dijk não suspeitará de nada. Escolheram especialmente a Zelândia por estar bem próxima à Bélgica, e a carta pode passar através da fronteira. Além disso, ninguém pode entrar na Zelândia sem permissão especial. Portanto, se acreditarem que estamos lá, não tentarão verificar. Sua Anne. Domingo, 27 de setembro de 1942. Querida Kitty, acabo de ter uma tremenda discussão com mamãe. Simplesmente não nos estamos entendendo mais. Minhas relações com Margot também não são as mais cordiais. Em geral, não costumamos ter desses estouros na nossa família. E confesso que acho isso muito desagradável mesmo. Os temperamentos de Margot e de mamãe são totalmente diferentes do meu. Compreendo meus amigos muito melhor que minha própria mãe, e isso não é nada bom. Frequentemente discutimos problemas de após-guerra, como, por exemplo, como tratar os empregados. A senhora Van Damme teve outro acesso de raiva. Tem um mau humor terrível. Continua a esconder seus objetos particulares. Mamãe deveria responder a cada desaparecimento Van Damme com um desaparecimento Frank. É incrível como certas pessoas têm a mania de querer educar os filhos dos outros. Os Van Damme são campeões nisso. Margot não precisa ser educada. É tão comportada, um verdadeiro modelo. Mas parece que eu tenho defeito suficiente para ambas. Você precisa ouvir-nos à hora das refeições. São reprimendas e indiretas o tempo todo. Mamãe e papai me defendem com firmeza. Se não fosse por eles, acho que eu não resistiria. Embora vivam me dizendo para eu não falar tanto, ser mais discreta e não me meter o nariz na vida dos outros. Não consigo emendar-me. Se papai não fosse tão paciente comigo, eu teria até medo de desapontá-lo mais tarde, coisa que ele não merece. Se durante as refeições sirvo-me de pouca quantidade de alguma verdura que detesto e compenso com batatas, os Van Damme e a Madame em particular não se contêm, vendo uma criança tão cheia de vontades. Vamos, Anne, tire um pouco mais de verduras, diz ela imediatamente. Não, obrigada, senhora Van Damme. Já tirei batatas demais, respondo de propósito. Verduras fazem bem para você. Sua mãe também acha. Vamos, tire mais um pouco, insiste ela até que papai venha em minha defesa. Mas ela não desiste. Você deveria ter vivido em nossa casa. Lá sim fomos bem educados. É um absurdo mimarem Anne desta maneira. Eu não admitiria isso se Anne fosse minha filha. Se Anne fosse minha filha, sempre começa e termina suas aulas de moral com essa lenga-lenga. Graças a Deus que não sou. Mas voltando ao assunto educação, ontem, depois que a senhora Van Damme acabou de falar, reinou na sala um silêncio de morte. Então papai disse: acho que Anne está sendo muito bem educada. Uma coisa pelo menos ela aprendeu, a não responder aos seus maçantes sermões. Quanto à verdura, faria melhor se olhasse para seu prato. A senhora Van Damme foi derrotada, completamente arrasada. Ela também se havia servido de muita pouca verdura, mas ela não é mimada. Disse que verdura à noite dava-lhe prisão de ventre, porque não calou a boca a meu respeito. Assim não teria que ficar arranjando desculpas esfarrapadas. O divertido é ver como ela enrosbece. Isso não acontece comigo, o que a deixa mais furiosa ainda. Sua Anne. Segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kitty, onde tive de parar antes de ter contado tudo? Quero lhe falar de outra briga, mas antes ainda há outra coisa a dizer. Por que será que as pessoas grandes brigam com tanta facilidade e por coisas tão bobas? Até agora sempre pensei que apenas as crianças batiam boca e que isso passava com a idade. É claro que às vezes há razões para uma boa briga,
mas por enquanto só implicância. Acho que seria melhor eu me acostumar, mas não consigo. E acho mesmo que jamais me acostumarei, principalmente enquanto eu for o objeto de quase todas as discussões. Eles usam palavras discussão em vez de briga. Nada, absolutamente nada do que eu faço está certo. Minha aparência, meu gênio, minhas maneiras, tudo é discutido do A ao Z. E esperem, por ordem deles, que eu aguente suas palavras grosseiras e seus berros em silêncio. Não estou acostumada com isso e jamais vou acostumar-me. Não vou aceitar todos os seus insultos em silêncio. Vou mostrar-lhes que Anne Frank não nasceu ontem. Vão ter uma surpresa dos diabos. Então talvez até calem a boca quando perceberem que quem está educando sou eu. Uma barbaridade. Fico simplesmente revoltada com suas maneiras horrorosas e principalmente com a estupidez da senhora Van Damme. Mas assim que eu me acostumar com isso, e não vai demorar, vou lhes pagar na mesma moeda, e não com meias medidas. Vão ter de mudar o tom. Será que sou mesmo tão malcriada, convencida, teimosa, mandona, burra, preguiçosa, etc, 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 como todos dizem? Claro que não. Posso ter meus defeitos, como todo mundo tem, mas eles simplesmente exageram. Kitty, se você soubesse como às vezes eu fico fervendo sobre todas aquelas indiretas e zombarias, não sei por quanto tempo vou aguentar e abafar a minha raiva. Qualquer dia vou explodir. Bem, agora chega de tudo isso. Acho que já aborreci você bastante com todas essas brigas, mas simplesmente tenho de lhe contar uma discussão interessantíssima que ocorreu à mesa. Não sei como surgiu o assunto da extrema modéstia de Pim, apelido de papai. Mesmo as pessoas mais estúpidas são obrigadas a admitir essa qualidade de papai, pois de repente vira-se a senhora Van Damme e diz: eu também tenho uma natureza modesta, bem mais que meu marido. Veja você, a própria frase já mostrava o quanto ela era pretensiosa e autoritária. O senhor Van Damme achou que deveria dar uma explicação quanto ao que lhe dizia a respeito. Eu não quero mesmo ser modesto. Na minha opinião, não vale a pena. E dirigindo-se a mim, siga meus conselhos, Anne. Não seja muito modesta e submissa. Não lucrará nada com isso. Mamãe concordou, mas a senhora Van Damme, como sempre, teve de dar alguns palpites sobre o assunto. Sua observação era claramente dirigida à mamãe e ao papai. Você tem um modo estranho de encarar a vida. Dizer uma coisa dessas a Anne, no meu tempo, era muito diferente. Aliás, tenho certeza de que as coisas ainda são como antigamente, a não ser no lar moderno de vocês. Era uma flechada certeira no modo como mamãe educava Margot e eu. A essa altura, a senhora Van Damme já estava escarlate. Mamãe bonita e fresca como uma rosa. As pessoas que enrosbecem facilmente ficam afogueadas e excitadas, levando desvantagem em situações como essa. Mamãe perfeitamente tranquila, mas ansiosa por encerrar o assunto o mais breve possível, pensou por um momento e então diz: eu também acho que leva a melhor nesta vida quem não é modesto demais. Meu marido, Margot e Peter, por exemplo, são especialmente modestos, ao passo que seu marido, Anne, e a senhora e eu, ainda que não sejamos o extremo oposto, não nos deixamos pressionar ou ser passados para trás. A senhora Van Damme: mas senhora Frank, não posso concordar. Se sou tão modesta e retraída, como pode afirmar justamente o contrário? Mamãe não se alterou. Eu não afirmei que fosse exatamente autoritária, mas ninguém poderá dizer que tem um temperamento acomodado. A senhora Van Damme não se conteve. Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Gostaria de saber quando e como estou sendo autoritária. O que sei é que se não cuidar de mim mesma, acabarei morrendo de fome.
Em resposta absurda em defesa própria, fez mamãe rir com gosto, o que irritou ainda a senhora Vandam. Descontrolada, pôs-se a despejar palavras em alemão-holandês e holandês-alemão, até ficar completamente enrolada. Levantou-se então, dispostas a deixar a sala. De repente, seu olhar caiu sobre mim. Você deveria tê-la visto. Para azar meu, naquele momento eu estava abanando a cabeça tristemente. Meu gesto não tinha sido proposital, apenas o resultado de eu ter ouvido toda a conversa. Nem queria saber. Ela veio na minha direção soltando uma porção de palavras grosseiras em alemão, com modos tão vulgares que mais parecia uma lavadeira ordinária, de cara vermelha. Foi um verdadeiro espetáculo. Se eu soubesse desenhar, era assim que eu faria o seu retrato. Puxa, ela é uma criatura tão grosseira, mal educada e desagradável. De qualquer maneira, uma coisa eu aprendi. Você só conhece mesmo uma pessoa quando tem com ela uma briga. Só então pode avaliar seu verdadeiro caráter. Sua Anne. Terça-feira, 29 de setembro de 1942. Querida Kit, coisas incríveis podem acontecer a pessoas que vivem escondidas. Imagine você que, por não termos banheira, usamos uma tina. E como a água quente no escritório, eu chamo de escritório todo o andar inferior. Todos os sets fazemos uso deste luxo por turnos. Como somos todos diferentes uns dos outros, sendo alguns mais recatados, cada um de nós arranjou um local particular para tomar o seu banho. Peter utiliza a cozinha, apesar de sua porta de vidro. Todas as vezes que ele vai tomar banho, passa de um a um, avisando que não passem pela cozinha durante meia hora. Ele acha que isso é suficiente. O Sr. Vandam vai para cima. Certamente acha que vale a pena o trabalho de carregar a água até lá, desde que possa ficar isolado no seu quarto. A Sra. Vandam simplesmente não tomou banho até hoje. Está resolvendo qual é o melhor local. Papai toma banho no escritório particular e mamãe atrás de uma grade de lareira na cozinha. Margot e eu escolhemos o escritório da frente. As cortinas estão sempre cerradas nas tardes de sábado, e assim tomamos nosso banho na penumbra. Mas eu não gosto mais desse lugar e desde a semana passada venho procurando um outro, mais confortável. Peter sugeriu-me que experimentasse o WC do escritório grande. Lá posso sentar-me, acender a luz, trancar a porta e larvar-me à vontade, livre de olhares curiosos. Experimentei meu lindo banheiro no domingo. Foi a primeira vez. Embora pareça maluquice, acho que é o melhor lugar da casa. A semana passada, o encanador trabalhou mudando o encanamento do WC do escritório para o corredor. Proteção contra enregelamento dos canos, no caso de um inverno rigoroso. A visita do encanador esteve longe de ser agradável para nós. Não só ficamos sem água o dia inteiro, como tornou-se impossível ir ao WC. É um pouco inconveniente eu contar como superamos essa dificuldade, mas não sou tão púdica que me envergonhe de falar sobre essas coisas. No dia em que aqui chegamos, papai e eu improvisamos um recipiente para nosso uso. À falta de um pote mais adequado, sacrificamos um vidro, desses em que se costuma guardar conservas. Pois bem, enquanto durou a visita do encanador, as oferendas da natureza foram depositadas nesse vidro, na sala de estar durante o dia. E acho que isso não foi tão mal quanto ter que ficar o tempo todo sentada quieta. Você não imagina o sacrifício que isso representou para Miss Quack Quack. Normalmente já tenho que andar aos cochichos, mas ficar sem falar nem mexer foi 10 vezes pior. Depois de 3 dias inteiros sentada, meu traseiro ficou tão entorpecido e dolorido que tive de fazer alguns exercícios na cama para melhorar. Sua Anne. Quinta-feira, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem passei por um susto terrível. De repente, às 8 horas, a campainha tocou com força.
Naturalmente, pensei que alguém tivesse vindo. Você sabe a quem me refiro. Fiquei mais calma quando todos disseram que deveria ter sido algum moleque, ou então o carteiro. Os dias estão ficando mais sossegados por aqui. Levin, um pequeno judeu, químico e farmacêutico, trabalha agora para o Mister Kruller na cozinha. Conhece muito bem o prédio todo e por isso mesmo estamos sempre com medo que lhe dê na ventana de espiar o antigo laboratório. Temos de nos manter absolutamente quietos. Quem haveria de pensar, 3 meses atrás, que a temperamental Anne teria de ficar sentada, sem falar, durante horas, e o que é mais difícil, conseguiria. Dia 29 foi aniversário da senhora Van Damme. Embora não pudéssemos fazer grandes celebrações, organizamos uma festinha em sua homenagem, com uma refeição mais caprichada. Ela recebeu alguns presentinhos e flores. Do marido, ganhou cravos vermelhos. Parece que é tradição da família. Antes de fazer uma pausa no assunto, senhora Van Damme, quero lhe dizer que ando extremamente irritada com as suas tentativas de flertar com o papai. Passa a mão pelo rosto e cabelo dele, puxa a saia bem para cima, faz observações espirituosas com a intenção sempre de atrair a atenção de Pim. Graças a Deus, ele não acha graça alguma nela. E a coisa morre aí. Mamãe não se comporta assim com o Sr. Van Damme. E eu já disse isso bem na cara da Sra. Van Damme. Uma vez ou outra, Peter sai da concha e consegue ser engraçado. Uma coisa nós temos em comum. Gostamos de nos fantasiar e com isso divertimos os outros. Um dia ele apareceu com um dos vestidos justos da Sra. Van Damme e eu vesti o terno dele. Os adultos se dobraram de tanto rir e nós nos divertimos tanto quanto eles. Eli comprou saias novas para Margot e para mim na Birrenkorf. A fazenda é ordinária, uma espécie de saco, mas mesmo assim custaram 24 e 7 florins e meio, respectivamente. Que diferença comparado ao tempo antes da guerra! Outra coisa que eu estava aguardando para fazer surpresa. Ele escreveu para uma escola comercial solicitando um curso de estenografia por correspondência para Margot, Peter e eu. Você vai ver ano que vem que grandes estenógrafos seremos. De qualquer forma, acho importante saber escrever em código. Sua Anne. Sábado, 3 de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem houve outro barulho. Mamãe armou um banzé dos diabos, dizendo a papai tudo o que pensava a meu respeito. Depois teve uma crise de choro e é claro que eu também desatei em lágrimas. De qualquer forma, fiquei com uma terrível dor de cabeça. No final, eu disse a papai que gostava muito mais dele do que dela, e ele respondeu que isso ia passar. Não acredito que passe. Com mamãe, tenho de me controlar para não perder a calma. Papai quer que eu, às vezes, me ofereça para ajudar mamãe, quando ela não está passando bem ou está com dor de cabeça. Mas não vou fazer isso. Estou estudando francês um bocado. E agora estou lendo La Belle Nivernier. Sua Anne. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty, hoje só tenho notícias tristes e deprimentes para lhe contar. Nossos amigos judeus estão sendo levados embora às dúzias. Essa gente está sendo tratada pela Gestapo sem o mínimo de decência. São amontoados em vagões de gados e enviados para Westerbork, o grande campo de concentração para judeus em Drent. Westerbork parece ser terrível. Um único lavatório para centenas de pessoas e muitas poucas privadas. Não há acomodações separadas para homens e mulheres. E todos têm que dormir juntos. Dizem que há muita imoralidade por causa disso. E muitas mulheres, e até mocinhas obrigadas a ficar lá por muito tempo, ficam esperando o bebê. Fugir é impossível. Os internados ficam marcados pela sua cabeça raspada ou pela aparência judia. Se é tão ruim na Holanda, imagine o que não será nas regiões bárbaras e distantes para onde estão sendo enviados.
Sabemos que a maioria é assassinada. A rádio inglesa fala de mortes na câmara de gás. Talvez esse seja o meio mais rápido de morrer. Estou terrivelmente nervosa, mas eu não conseguia desgrudar da sala enquanto Mip contava essas coisas horríveis. Ela também está muito perturbada com tudo isso. Há pouco tempo, por exemplo, uma pobre judia, velha e aleijada, estava sentada à sua porta. Os homens da Gestapo lhe haviam ordenado que não saísse dali até que um carro a viesse apanhar. A pobre infeliz estava aterrorizada pelas bombas que as baterias antiaéreas atiravam contra os aviões ingleses e pelos poderosos fachos de luz dos refletores. Mas Mip não se atreve a mandá-la entrar. Ninguém correria esse risco. Os alemães atacam sem a menor piedade. Eli também está muito quieta. Seu namorado teve de partir para a Alemanha. Ela teme que os aviadores que sobrevoam nossas casas deixem cair suas bombas. Algumas delas chegam a pesar 1 milhão de quilos. Na cabeça de Dirk, dizer piadas como não é provável que ele ganhe 1 milhão ou uma bomba só é suficiente é brincadeira de muito mau gosto. A verdade é que Dirk não foi o único que teve de partir. Trens abarrotados de rapazes partem diariamente. Às vezes, ao pararem em alguma pequena estação no meio do caminho, uns poucos conseguem fugir. Infelizmente, ainda não terminei com as más notícias. Você já ouviu falar em reféns? Não posso imaginar nada mais horrível. Cidadãos de destaque, gente inocente, é atirada na prisão à espera de seu destino. Se o sabotador não for encontrado, a Gestapo simplesmente fuzila 5 reféns. As notícias dessas mortes aparecem frequentemente nos jornais. Essas afrontas são descritas como acidentes fatais. Boa gente os alemães, e pensar que eu já fui alemã. Não, Hitler tirou a nossa nacionalidade há muito tempo. Na verdade, alemães e judeus são os maiores inimigos do mundo. Sua Anne. Sexta-feira, 16 de outubro de 1942. Querida Kitty, tenho andado ocupadíssima. Acabo de traduzir um capítulo de La Belle Neuf Monsieur, anotando as palavras novas. Depois tive de resolver um problema de matemática. E mais, estudar 3 páginas de gramática francesa. Recuso-me terminantemente a resolver problemas de matemática todos os dias. Papai concorda que são repelentes. Sou quase melhor em matemática do que ele. A verdade é que nenhum de nós sabe grande coisa e muitas vezes temos de recorrer a Margot. Para compensar, de nós 3, a mais adiantada em estenografia sou eu. Ontem terminei de ler O Assalto. É muito divertido, mas não chega aos pés de Job der Hell. Na minha opinião, Cissy van Marx-Veldt é uma escritora de primeira e já resolvi que vou dar seus livros para meus filhos lerem. Mamãe, Margot e eu estamos carne e unha outra vez. Assim é melhor. Margot e eu dormimos na mesma cama a noite passada. Estava apertadíssima, mas por isso mesmo é que foi divertido. Ela me perguntou se poderia ler o meu diário. Respondi-lhe que sim, pelo menos uns pedacinhos. Perguntei se poderia ler o dela, e ela respondeu que sim. Falamos então sobre o futuro. Perguntei-lhe o que ela queria ser. Ela não disse e até fez grande segredo, mas eu percebi que era algo relacionado com o ensino. Não tenho certeza absoluta, mas acho que adivinhei. Francamente, eu não deveria ser tão curiosa. Hoje de manhã, deitei-me na cama de Peter, depois de o haver enxotado. Ele ficou furioso, mas pouco me importei. Bem que ele podia ser mais camarada para variar. Afinal, ainda ontem eu dei a ele uma maçã. Perguntei a Margot se me achava feia. Ela disse que eu era bastante atraente e que tinha olhos bonitos. Muito vago, não acha? Até a próxima, sua Anne. Terça-feira, 20 de outubro de 1942. Querida Kitty,
Já faz mais de 2 horas que tomamos o susto e até agora minhas mãos estão tremendo. Antes devo explicar que no prédio existem 5 extintores de incêndio e que sabíamos que alguém viria recarregá-los. Só não sabíamos era a data certa em que o carpinteiro ou coisa que o valha viria. O fato é que não estávamos preocupadas em fazer silêncio, até que ouvimos marteladas lá fora, no patamar, em frente à porta do nosso armário. Pensei imediatamente no carpinteiro e avisei Eli, que estava almoçando conosco, que não descesse. Papai e eu nos postamos, um em cada lado da porta, para escutar quando o homem fosse embora. Após ter trabalhado durante uns 15 minutos, ele pousou um martelo e outros utensílios em cima da nossa estante, pelo menos assim nos pareceu, e bateu na nossa porta. Ficamos lívidos. Talvez ele tivesse ouvido alguma coisa e quisesse investigar. Só podia ser isso. Continuaram as batidas, os puxões, os arrancos. Quase desmaiei só em pensar que aquele estranho poderia descobrir nosso belo esconderijo. E justamente quando pensei já ter soado a minha última hora, ouvi a voz do Sr. Coppels. Abram essa porta, que sou eu. Abrimos imediatamente. O trinco que segura a estante, que só pode ser aberto por quem conhece o segredo, havia enguiçado. Por isso ninguém tinha podido nos prevenir a respeito do carpinteiro. O homem já havia ido embora e Coppels viera buscar Eli, mas não conseguira abrir. Nem consigo lhe dizer o alívio que senti. Na minha imaginação, aquele homem que queria invadir o nosso esconderijo começara a crescer e se tornar um gigante, o maior fascista que já houve na face da terra. Ainda bem que tudo se resolveu da melhor maneira. Por outro lado, divertimos-nos à beça na segunda-feira. Mip e Henk dormiram aqui. Margot e eu fomos dormir no quarto da mamãe e papai, cedendo o nosso quarto aos Van Santens. O jantar estava delicioso. Houve uma pequena interrupção. Queimou um fusível. De repente, ficamos no escuro. Que fazer? Havia alguns fusíveis na casa, mas a caixa estava guardada lá no quartinho escuro, onde armazenamos tudo. Nada fácil de encontrar, principalmente no escuro. Mesmo assim, os homens se aventuraram e 10 minutos depois pudemos apagar as velas. Hoje levantei-me cedo. Henk precisa sair às 8h30, depois do café, que foi agradável. Nip desceu. Estava chovendo muito e ela gostou de não ter que ir pedalando para o escritório. Na próxima semana é Eli que vem passar a noite conosco. Sua Anne. Quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou preocupadíssima. Papai está doente. Está com febre alta e uma erupção vermelha que parece um sarampo. Imagine você. Nem médico podemos chamar. Mamãe está lhe dando um bom suador. Talvez depois dele a temperatura baixe. Esta manhã, Mip contou que retiraram toda a mobília de casa dos Van Damme. Ela já anda que é uma pilha de nervos e não estamos com a menor disposição de ouvir novos lamentos pela linda louça e as preciosas cadeiras que deixou em casa. Nós também tivemos que deixar as coisas lindas. Mas de que adianta queixas e lamentações agora? Ultimamente tenho tido permissão para ler mais livros de gente grande. No momento estou lendo Eva's Youth, de Nico van Schurten. Não vejo grande diferença entre esses livros e os romances Água com Açúcar para mocinhas. É verdade que há trechos sobre mulheres que se vendem a homens desconhecidos em ruas duvidosas. Cobram um dinheirão. Eu morreria de vergonha se me acontecesse uma coisa dessas. No livro também fala que Eva tem um período mensal. Estou doida para ter um também. Parece ser tão importante. Papai retirou da estante grande as obras de Goethe e Schiller. Vai ler todas as noites para mim. Começamos com Dom Carlos.
Seguindo o bom exemplo de papai, mamãe me entregou o seu livro de orações. Só por obrigação, li algumas em alemão. São lindas, mas não me dizem grande coisa. Por que me obriga a ser piedosa só para agradá-la? Amanhã acenderemos a lareira pela primeira vez. Creio que a fumaça vai nos sufocar. Ninguém limpa aquela chaminé há anos. Espero que funcione. Sua Anne. Sábado, 7 de novembro de 1942. Querida Kitty, mamãe anda tremendamente irritado e isso, em geral, significa maus momentos para mim. Será por puro acaso que papai e mamãe jamais censuraram Margot e caem em cima de mim por tudo e por nada? Veja o que aconteceu ontem à noite, por exemplo. Margot estava lendo um livro com figuras lindas. A certa altura, levantou-se e subiu. Como eu não estava fazendo nada, peguei o livro e comecei a ver as figuras. Ao voltar, Margot viu em minhas mãos o seu livro. Franziu a testa, aborrecida, e quis o livro de volta. Só porque eu quis ficar vendo mais um pouquinho, Margot foi ficando cada vez mais zangada. Foi aí que mamãe entrou na história. Devolva o livro. Margot é que estava lendo. Papai chegou e, sem saber do que se tratava, só de ver aquele ar infeliz na cara de Margot, caiu em cima de mim. Queria saber como você reagiria se Margot fosse mexer em um dos seus livros, disse papai. Larguei o livro imediatamente e saí da sala ofendida. Pensavam eles. Só que eu não estava ofendida nem zangada, apenas infeliz. Fora injusto da parte de papai tomar partido sem conhecimento de causa. Eu mesmo teria devolvido o livro a Margot mais cedo se mamãe e papai não tivessem interferido, mas foram logo tomando as dores de Margot, como se ela estivesse sendo a vítima de uma grande injustiça. É claro que mamãe ficaria do lado de Margot. Elas são inseparáveis. Já me acostumei tanto com isso que nem ligo mais aos ralhos de mamãe e aos maus humores de Margot. Gosto das duas, mas só porque são mamãe e Margot. Com papai é diferente. Se ele aponta a Margot como exemplo, se aprova o que ela faz, se a elogia e agrada, fico me roendo por dentro, porque adoro papai. Considero o homem ideal. Não amo ninguém no mundo, só a ele. Ele nem repara que trata Margot de modo diferente. Ora, eu sei que Margot é a menina mais linda, mais meiga e mais encantadora do mundo. Mas nem por isso deixo de sentir que eu também tenho o direito de ser levada a sério. Sempre fui a boba, a desprezada da família. Sempre tive que pagar em dobro pelas coisas que faço. Primeiro com as broncas que levo e depois por causa dos meus sentimentos que ficam tão magoados. Pois bem, não estou nada satisfeito com esse favoritismo. Quero de papai algo que ele não me pode dar. Não tenho ciúmes de Margot. Nunca tive. Não invejo seus modos bonitos, sua beleza. É que eu preciso, e muito, do amor verdadeiro de papai. Não só por ser filha dele, mas por mim mesma. Por mim, Anne. Apego-me a papai porque é a única ligação sentimental que tenho com a família. Ele parece não compreender que eu, às vezes, preciso desabafar minhas mágoas contra a mamãe. Não quer falar sobre isso e evita todo o assunto que o obrigue a pronunciar-se sobre as faltas da mamãe. No entanto, são os defeitos de mamãe o que me custa aturar. Não sei como abafar meus sentimentos. Não posso estar sempre chamando a atenção para o seu desmazelo, suas ironias e sua falta de carinho. Também não posso acreditar que a culpa seja sempre minha. Somos diferentes em tudo. É natural, portanto, que entremos em choque. Não posso julgar o caráter de mamãe. Eu apenas a vejo como mãe. E justamente isso ela não consegue ser para mim. Sou obrigada a ser minha própria mãe. Afastei-me de todos. Eu mesma tomarei o leme da minha vida e, mais tarde, procurarei onde aportar.
Tudo isso veio à tona, principalmente porque formei uma imagem dentro da minha cabeça, a imagem de que chamar de mãe a menor semelhança com a imagem formada. Estou sempre me prometendo não reparar no lado mal de mamãe. Quero ver apenas o seu lado bom e procurar em mim mesma o que não encontrei nela. Tudo inútil. E o pior de tudo é que papai e mamãe não se apercebem desse problema na minha vida. E eu os censuro muito por isso. Gostaria de saber se alguém já conseguiu dar felicidade completa aos filhos. Às vezes penso que Deus está me pondo à prova. Preciso tornar-me boa através dos meus próprios esforços, sem exemplos nem bons conselhos. Assim, no futuro, serei mais forte. Quem além de mim mesma lerá estas cartas? Quem me confortará se não eu mesma? Preciso muito de conforto. Frequentemente sinto-me fraca e descontente comigo. Minhas deficiências são grandes demais. Eu sei disso. E a cada dia que passa, procuro melhorar e melhorar. A maneira como me tratam é variadíssima. Um dia a Anne é tão sensata que permitem que saiba de tudo. No dia seguinte, ouço dizer que Anne não passa de uma cabritinha estourada que não sabe nada e pensa que aprendeu maravilhas nos livros. Não sou mais nenhum bebê ou criancinha mimada. Para que riam do que eu digo ou penso. Tenho os meus próprios pontos de vista, planos e ideias, embora ainda não consiga expressá-los em palavras. Oh, quanta coisa ferve dentro de mim, enquanto fico deitada na cama, tendo de aturar gente que não suporto e que sempre interpreta mal as minhas intenções. Eis porque, no final, acabo sempre voltando para este meu diário. Aqui começo e aqui termino, porque Kit está sempre disposta a ouvir-me. Vou prometer-lhe que hei de perseverar apesar de tudo, hei de encontrar o meu próprio caminho e engolir minhas lágrimas. Só desejaria poder ver os resultados e também que, de vez em quando, uma pessoa que gostasse de mim me animasse e encorajasse. Não me condene em vez disso. Lembre-se de que eu também, muitas das vezes, fico a ponto de explodir. Sua Anne. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!